Pessoal, vamos para mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Ailton Alves Silva. Ailton, tá tudo bem com você? Graças a Deus, estamos bem, sim. Sim, graças a Deus. Aguenta a mão aí que já já eu te chamo. Pessoal, não esquece, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Por favor, dá uma ajuda aí pra gente para deslanchar esse podcast, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Ailton Alves da Silva. Rapaz, Ailton, esse nome Silva aqui, rapaz, quando eu leio Silva, eu lembro de coisa boa. Ayrton Senna da Silva. Nos remete a lembranças, né? Quase o seu nome, né? E lembranças boas, né? Sim. Que deu muitas alegrias. O seu nome é Ailton, ele era Ayrton. Isso, o meu é Aiele, né? Aiele-T-O-N. O Sim. dele já era com R. O dele era Então, com R. Ayrton. Tem uma pequena diferença, né? Ayrton Senna da Silva. Certo, rapaz. E quem colocou esse nome bonito em você? Foi o pai ou foi a mãe? Esse nome aí foi o pai, viu? Foi o pai? Que a mãe, no início, ela queria Arnaldo. Arnaldo. Mas aí foi pra lá e meu pai voltou com Ailton. Ixi, tá. Meus convidados aqui que eles dizem o seguinte, que o pai saiu com o nome certo, mas aí o pai passou no bar, tomou umas, quando voltou com outro nome. Entendeu? Tem algumas histórias, né? Tem umas histórias assim. E verdadeiras, viu? Verdadeiras. Não é o seu caso. Não. Não. Beleza. Então tá bom. Então foi só seu pai que colocou o nome de Ailton. Foi. Certo. Ô Ailton, você era de Alagoas. Era, não é, né? Eu sou natural de uma cidade por nome de Olho de Água das Flores, né? Que fica no estado de Alagoas. Sim. E lá nasci, mas eu nasci bem no interior, né? Não era na cidade. Fica a Sim. 10 quilômetros um sítio. Sim. Então foi criada toda a família ali, né? Que foram 9 lá em casa, né? Certo. Então, Lá nessa cidade, o que tinha de bom? Roça? olha, de bom tinha roça, Ah, brincadeiras às vezes um pouco legal, né? sim. Um jogo de futebol, aquelas peladas. Sim, sim. E quando tinha algumas festas, né? Aquelas novenas Sim. que eram tradicionais, a Sim. gente ia pra cidade. Sim. Festa junina também tem? Juninas, festas juninas, festa das padroeiras, né? Tem Sim. os padroeiros das cidades, então Rapaz. lá o hábito era esse. É. E você, as novenas, é aquelas que a pessoa faz no centro da cidade? Faz no centro e também faz nas residências, né? Nos sítios dá muito. Ainda Sim, tem lá, ainda né? tem. Diminuiu um pouco hoje. Sim. Mas ainda tem as novenas, Aí né? tem que carregar a santa. Ah, tem que carregar a E santa, você né? carregava a santa? Olha, eu não cheguei a carregar, mas eu cheguei Não? a seguir Sério? aquela procissão ali. Rapaz, você não teve esse privilégio de carregar a santa? É porque eu aprendi ao longo da vida, né, que não basta carregar, você precisa ser santo, né? É. Então a gente anda pra santidade. Sim. Tem horas que a gente diz assim, mas ser santo? É. Não, é quando você tem boas ações e começa a mudar hábitos Sim. ruins para bom, então Sim. você vai se santificando. Mas você né? aprendeu com quantos anos essa frase aí? Essa frase aí eu aprendi há uns 13 anos atrás. Então É recente. É recente. Depois da conversão. Exatamente. A gente vai falar da conversão ainda, mas vamos... Ô Ailton, tá, você estava lá, o que tinha de bom naquela cidade? A igreja católica, e você também trabalhava na roça. Era a roça, né? Lá o que tinha de bom era a liberdade Sim, e o trabalho, como todos os lugares têm, né? Em lugares Sim. grandes ou pequenos, Sim. as famílias grandes. aham, Então nós fomos nascidos e criados na roça, no interior, sim, e na cidade ia de vez em quando, né? aham, Quando para comprar algo no comércio, feira, sim, e quando tinha festa, como eu já falei aqui, né? sim. Mas as festas era na cidade ou era no sítio? As mais badaladas na cidade, né? Ah, As menos badaladas, mas que davam um público muito bom também, era nos sítios, né? sim. Nas Aí- casas, nas residências ali, tinha aquelas conhecidas novenas, né? Sim, e aí, Ailton, mas os bois matavam no sítio ou matavam na cidade? Tinha os bois que matavam na cidade, né? Que tinha os abatedouros, né? Até hoje ainda tem. Sei. E também tinha aquelas matanças nos sítios, né? Tinha Sim, que matava a ovelha, o cabrito, o porco, o Sim. boi. sim, Meu pai também teve um tempo que ele ficou muitos anos que matava também, né? aham, Matava o boi lá
distribuir para os vizinhos. Rapaz. Então ali faziam aquela Sim. partilha, né? Sim. E cada um ia pagando sua parte ali. E você gostava dessa época? Essa época era só fartura, né? E quando criança, né, as responsabilidades são dos mais velhos, né? Sim. São dos nossos tutores. Então, era só alegria. Era só alegria. Não tinha preocupação. Rapaz. E lá você, na roça, você colhia o quê? Lá na minha época, até hoje tem pouco, né? Mas as plantações eram mandioca, Sim. feijão, Sim. milho, algodão, aí tinha batata. Sim. E quando Mas tinha o tempo chuvoso, vocês né? plantavam para consumo de vocês. Plantava para consumo e também quando era um ano bom, né? Vivia também da Vendia. venda, vendia Aham. parte para estar suprindo ali com as E aí vendia na outras cidade. coisas na cidade. E o pessoal já pegava lá mesmo também. E quando Certo. era uma quantidade menor, nós levava meu pai, né? Apanhava Certo. lá e levava para a cidade. Rapaz, você nunca trabalhou na roça para os outros? Não. Tipo empreita, esses negócios? Não, lá sempre o meu pai teve, né, um pouco de terra. Sim. E quando nós trabalhava na terra que não era nossa, era Sim. sempre arrendada, né? Aham. Ou então era partilhada, né? Sim. Plantava, a pessoa Sim. dava a terra, a semente. E Aham. quando colhia, tinha uma parte que era nossa, Sim. né? Que Sim. meu pai colhia e a outra Aham. ficava pro dono da terra. Aham. Mas geralmente a família grande nós trabalhava para nós mesmos lá na Sim. terra do papai. Certo, rapaz. Eu trabalhei na roça do meu pai. Meu pai tinha um sítio no interior de São Paulo. Mas depois a gente mudou para a cidade e na cidade tinha esses fazendeiros aí que eles mandavam alguns caminhões para ir buscar o povo para trabalhar no sítio ou na agricultura. E aí a gente ia lá colher feijão, colher o algodão, amendoim, milho, e aí vai, entendeu? E ali era produção, né? Quanto mais colhia, mais ganhava. O cara tinha que ser eu bom. não cheguei a participar dessas. Eu não dessas era coisas, bom, não. Mas quando era por dia, eu gostava. Que aí você fazia lá e ganhava os seus trocados. Mas, bacana, né? o Ailton, tá, e na igreja? Lá na igreja católica? Ó, Lá na você igreja, trabalhava? Lá na igreja, né? Todas as famílias, né, da minha época e antes de mim, a maioria, acho que 95% era católica, Sim. né? Sim. Até hoje, a pessoa lá pode nem ter entrado na igreja, mas quando pergunta é católico, porque é uma tradição que você vem desde os bisavós, né? Sim. E vem para os nossos pais e Aham. tudo. Mas quando eu comecei a me entender de gente, que a gente Sim, fala lá no Nordeste, sim. quando, depois dos 12 anos, Aham. os pais, né, sempre levam lá. Mesmo você não querendo ir, Sim. era palavra dada, você tinha que cumprir. Certo. Acompanha para a igreja. Sim. E eu fui muito participativo, sabe? Eu participei aos meus 17 para 18 anos, eu ficava lá mesmo participando de dentro, de ler a palavra, né? De Aham. ler ali aquele jornalzinho do domingo ali. Sim. A gente sempre estava participando e Sim. eu cheguei a conhecer algumas coisas lá de dentro da católica. E Aham. Ô Ailton, aquele jornalzinho lá era impresso durante a semana e depois lia no domingo? no domingo. Eu não sei a escala que ele era impresso, mas eu sei que era, já é uma programação, né? Que Sim. hoje ainda hoje tem da igreja. Talvez até mensal, né? Mensal, porque ele já vinha na escala, né? Ali já Sim. tinha para o mês todo. Aham. Então ali já tinha os domingos, já tinha as datas. Sim. Eu cheguei a ser assinante, né? Certo. Vinha um para mim, Tá. vinha um E para um mim. na sua casa? A gente Aham. pegava lá na paróquia mesmo, lá Sim. do povoado, né? Certo. E aí a gente já, Ô, Ailton. já ia preparado lá para Certo. igreja. Conta aí pra gente. Você gostava da igreja ou gostava das comidas que era das festas? Como que era o negócio? Na verdade você gostava de tudo um pouco, De né? tudo um pouco. Lá a gente tinha muitos amigos. Ah. Então era homem, mulheres e a Sim. gente fazia aquela maior brincadeira. Sim. Na hora de orar também na verdade era rezar, né? Sim. A gente ia rezar nos lugares lá ou lá na paróquia. Sim. Mas sempre depois da reza era festa. Aham. Festa, namorar Aham. e esperar o próximo. E a comida A boa? comida também boa, né? A Tinha comi- vários tipos De comida. É. Falar nisso, rapaz, você me trouxe hoje como que doce de de caju. Rapaz, o negócio é bom, hein?
E lá tinha esses doces também de caju? São as relíquias de lá, né? É. É o doce de caju e tem a castanha, né? Que é a Sim, amêndoa. sim. O pessoal lá também faz doce de mamão. Aham. E você já fez doce de caju? Ah, eu fiz. Agora mesmo eu fiz. Mas esse daí próprio esse- que eu trouxe pra você não fui eu que fiz, né? Ah, tá. Mas participei. Certo. É meu cunhado que tava Rapaz. fazendo muito doce E lá. as que ele castanhas ama. assadas, também, negócio... Essas não deu pra chegar em São Paulo, Sim. agora dessa vez que eu comi por lá mesmo. Então, mas Mas é muito ô Ailton, gostoso. as castanhas do caju é uma castanha verde. Como que fica assim, deliciosa daquele jeito? Tem que torrar ela? É porque tem o tempo, né? Tem a parte verde, ela amadurece e também seca. Ah, Né? tá. Quando você colhe, você deixa secar. Porque eu como a fruta, tá, do caju e a semente a gente joga fora. Não é assim? Geralmente sim, mas a semente, na verdade, ela é muito, muito cara, né? Tá. A amêndoa ali, quando você vai aqui no mercado, você vai pagar aí uma Sim, grana boa, sim. em 200 gramas, aí, Sim, 100 gramas, tem sim. uns pacotinhos, né? Então lá é tradição. O Nordeste, o cajueiro lá é nativo da terra, Sim, né? Já sim. lá, você chega lá e tem, todas as terras tem. Aham. Já em outras frutas, não, mas tinha a pinha, o caju, né? Tinha o coco, Sim. até hoje tem muito. Lá É uma tem região que caqui. Caqui, já o caqui não tem. Não tem. Lá na região, né? Não Aham. produz o caqui. Certo. Ô Ailton, na igreja lá, na católica, vamos lá, depois a gente chega na conversão. Na católica, você é terço? Você sabe o que é terço? Terço? Você já rezou terço? Já rezamos terço. Ô Ailton, tem diferença em oração e rezar? Olha, hoje eu entendo assim, né? Que Jesus falou, né? Ensinou a gente a orar. E não para usar de... a orar aquela intimidade, né? É. O terço, o que é que eu entendo hoje? Ah, Quando você faz naquela fé, sim, como eu fazia e você é atendido, acho que na minha ignorância. Mas sim, quando você tem conhecimento de algumas coisas, você começa Sim. a ser cobrado. Você começa a ser responsabilidade pelo ato. Ó, você já tem conhecimento, é como você atinge a maioridade, né? certo. Você fez 18, já não é mais o papai e a mamãe que assinam por você. Certo. Então você já é responsável pelos seus atos. Sim, O orar, o que é que eu entendo hoje, né? É você orar diretamente a Cristo, né? A Deus, sim, sem intermediador. Porque Certo. o intermediador até então a gente sabe que é Ele, né? Jesus e o Pai. sim, É o que intermedia sim, entre nós, terra e céu, né? certo. E o terço a gente fazia, orava, né? O terço lá rezava, né? Porque Sim. você ali vai repetindo, que é cada 10 Ave Maria, né? Sim. Tem uma bolinha maior, que tem Sim. um Pai Nosso ali, você vai seguindo e vai Sim. fazendo isso aí. Certo. E você até fazia... dar as 5 voltas nele. É. E dava muito tempo pra... Não, quando nós participava, que nós Ah, liderava, Sim. teve um tempo Você- que tinha você é eu, li- você tinha eu e é- Reginaldo. hoje Meu você é líder de célula hoje? Hoje, É. eu tá um ano que eu não tô fazendo célula, né? Aí agora Você eu voltei de liderava, viagem, liderava. agora eu vou te entregar pro seu bispo. Lá do outro lado você liderava. Agora você não quer liderar nada. Eu liderei. Rapaz, toma Eu liderei sua- muito tempo, tinha toma célula sua lá linha. em casa. Ah. Inclusive, ó, na terça-feira é Ah. o dia da célula em casa. Ô bispo, eu você tô tá- retomando agora, né? Tá prestando atenção. Nós bispo. conversamos ontem, eu, ele e Ah, é? a pastora Dalva. Então tá. Nós tá estamos retomando aí. Tá perdoado. Tá perdoada, né? Certo, Vamos retomar agora a célula em casa. certo. É uma Então, benção. aí o padre mandava você rezar lá, aí você ia. E com muito orgulho. Assim, a demanda era grande, né? Então, um padre só na cidade não Sim. atendia todos os convites que tinha. Sim. Então, quando ele não ia, É. aí a gente fazia, Aham. né? Aquela novena, aquela oração, a leitura lá do jornalzinho. Sim, Era eu e meu amigo Reginaldo que sim. fazia. E aquelas pessoas até simples, né? Onde Sim, vocês sim, iam. sim. Era muito... Era gostoso de ver, Sim. né? O pessoal ia lá, mas Aham. sempre depois da reza, sempre depois da administração, Sim. era E é- festa. A gente vê, Ailton, que na verdade há um prazer pra gente fazer a obra, né? Sim, sim. Porque quando você se envolve, você Sim. começa a ser entendedor como funciona. Você não acha mais, você sabe o que está acontecendo. Então, quando Aham. você está de fora, você imagina, você fala. Sim. Você falar, imaginar como seja, até Sim. você critica, né? Aham. Você é criticado, Sim, mas sim. quando você participa, você vai entender o porquê. Sim. O porquê não aconteceu algo. Aham.
Por que não fazem assim? Muitas vezes hoje eu entendo, porque Sim. quando você está na obra, Aham. quando você faz parte muito bem Sim. disso, muitas coisas que você deixou de fazer, não é porque você não quer, Ah, é porque não deu para fazer, sim. né? Então você vai pedir direcionamento e que venha pessoas para ajudar que aquilo se conclua. Sim. Então hoje a gente entende. Quando deixar de fazer algo, entenda o motivo Aham. para não jogar a pessoa na fogueira, né? Certo. Ô Ailton, aí você veio pra cá, pra São Paulo. Nos meus 23 anos eu vim para São Paulo. Ah, Em 1994, janeiro, Sim. né? Janeiro agora fez 30 anos que eu moro aqui. sim. E sempre aqui em Guarulhos, né? Aham. Sempre aqui no bairro, Alvorada, Vila Sim. Paraíso. Sim. Morei um ano e 3 meses ali perto do Bosque Maia, mas Sim. logo retornei aqui que minha amizade era toda aqui. Sim. Morava lá, mas todo final de semana estava aqui. Aí, quando resolvemos mudamos para o bairro e estamos aí até hoje. Certo. Hoje, aí depois você casou, né? Casei. A sua esposa chama? Vanessa Souza. Vanessa Souza. Leal. Tem Leal no final. Vanessa Souza Leal. Leal. É. Rapaz. É um peso, né? É, Tem que ser leal mas- em todos os sentidos. é. A Deus, a Amém. família, a sociedade, a ela mesma, né? Amém, graças a Deus. Amém. Leal, Vanessa, Deus abençoe, pastora Vanessa. Já estou profetizando já. Já pensou mais uma pastora, É, né? Porque tem a Vanessa do tem a pastor Vanessa. Andrei, né? E a Vanessa agora do pastor Ailton. Já Amém, estou amém. logo profetizando, liberando já. Deus abençoando. E os filhos? Quantos filhos? Os filhos, antes do casamento, eu tive uma Como filha. assim, rapaz, antes do casamento? Pois. Você está começando, o podcast está uma bênção aqui, a nossa conversa. Agora você vem falar de antes do casamento. Explica esse negócio aí, varão. Vai continuar uma benção. Vai até É. ser bom para outras pessoas não Vai cometer ser. o mesmo erro que a gente às vezes comete. Então, aconselhe aí aquele e não cometer o mesmo erro que você cometeu. Não façam o que eu fiz. Certo. E que muitos estão fazendo. Certo, Vamos começar assim que fica melhor, né? certo. Então vamos lá. Eu tive um relacionamento É. de curto prazo e Sim. aonde gerou uma filha. Sim. Ela se chama Débora Nery Silva. Sim. Hoje ela tem 27 anos, Certo. né? Mora aqui em São Paulo. Sim. Mas né? não era namorado? Não chegou a ser a namorada É. mesmo, né? Porque Certo. foi algo assim. Deslize. Sabe das escondidas? Sim. Então aconteceu de Eita, engravidar. rapaz. E a Débora tá bem? Tá bem, graças a Deus ela Então tá bem. tá Mora bom. aqui na Penha, aqui perto. Sim. Graças a Deus. A gente se dá bem. Então, tá. Aconselha aquele lá que tá meio enroscado e para ele não. Ô Ailton, vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá. Sobre esse assunto, porque esse assunto, muitas pessoas depois, né, de tempo que eles vão. Ailton, foi bom esse tropeço aí? Ou serviu de lição? Como que é? O que Olha, você pode dizer? Toda nossa ação, ela gera uma reação, né? Sim. E tem uma consequência. Sim, Ser pai, bom. O relacionamento, bom. Né? No meu caso, não foi ruim, mas teve alguns atritos no início, você No sabe, início, né? sim. Não vai morar junto, tem aquela de uma separação. sim, E ao longo dos dias vai acontecendo algo assim que é desagradável, Aham. mas nada que não seja controlado, né? sim, Mas quando você tem a maturidade, quando não tem, só gera discussões, assim, Sim. em família, porque houve um, houve outro. aham. Mas no meu caso, graças a Deus, Graças para a Deus. equilibrar foi bem, bem tranquilo. Mas se o cara não se consertar, aí ele vai ter um outro relacionamento, outro filho, depois termina outro relacionamento, outro filho. Quer dizer, você vai ver a pessoa tem um histórico aí de 3, 4 casamentos. Então, aí é onde entra aquela vontade e desejos que você não domina, Ah, que você viver a diversão, se você disser que é ruim, é um fato que não é O verdade. pecado é bom, na o verdade, pecado é prazeroso. é prazeroso, mas sim, você tem, como é que você se livra dele? É você pensando na consequência que vai Sim. causar aquilo. O que eu estou fazendo hoje, o que vai me edificar, o que vai ser bom. E até para um respeito, quem está ao meu lado, sim, né? A minha família, como vai se comportar? sim, Como eu vou estar? sim, Como, assim, você adquire uma referência. sim, Então você vai tendo cuidado de não cometer alguns deslizes que Sim. venham desagradar, sim, mesmo a você e a outros que estão ao seu Sim. lado. Porque eu costumo falar assim, que as alegrias e a tristeza, que É. na verdade é uma realidade, são alegrias. É do seu convívio. Você vai ter alegrias, prazeres, né? Sim. Ali no seu convívio, na sua família, com Família. amigos, né? sim, Com tudo. Também quando tem um desprazer,
vamos dizer Sim. assim, como tem os desgostos e as tristezas, Sim, também é do meio da família. Aham. Então, quando você tem maturidade, você consegue dominar Sim. isso melhor e você consegue ajudar. Aham. Porque tem pessoas que quando acontece algo na família, Sim. ela não consegue ajudar, ela consegue piorar. Sim. Com desequilíbrio, com palavras mal colocadas ali em algum momento, e até por uma questão de não conhecimento de se colocar no lugar da outra pessoa. Aham. Né? Porque assim, eu posso ter um entendimento, mas a outra pessoa não está com o entendimento que eu estou. Sim. Então finda gerando algo que complica mais. Então eu sempre sou adapto e a favor e defendo a pessoa se colocar no lugar do outro. Aham. E não aproveitar aquele momento de estresse, né? Sim. Aquele momento que estão nervosos, porque não vai sair decisões boas. Rapaz. Só dá desgastes. Não, eu entendi, realmente. O Ailton, então, esta situação aí que aconteceu lá, se você, eu sei, você já falou que tem o lado bom por você ter tido uma filha, certo? Mas se você pudesse ter casado uma vez só, você acha que o homem é bom para o homem? Olha, hoje eu ouvi do Com meu a irmão cabeça mais que velho. você tem. Eu ouvi do meu irmão mais velho alguns anos atrás, ele diz assim: eu aconselho Ah, todo jovem casar novo. Ele diz assim: sim, gostou, case. Porque você vai curtir junto. sim, Você vai namorar a certo. sua esposa. Sim, Você não é novo, ela também não é nova. sim, Então, você vai se divertir em algumas festas? Vai com ela. vai com ela. Então, porque hoje a gente vê assim, a parte boa que eu acho é você ter a maturidade mesmo novo. Hoje tem muita informação. Sim, E tem pessoas que estão errando muito e já começam um relacionamento bem fervoroso, né? certo. Que dá atritos e desprazer, tanto com eles como com a família. Mas é por falta de buscar Sim, o alimento no ambiente certo, né? Quer dizer, certo. onde nós estamos se alimentando? Como é que eu sofro algo todos os dias, todos os anos e continuo bebendo da mesma água? Então é assim, é mudança de hábito, mudança de lugares Sim, e de estilo de pessoas. aham, Porque quando a gente também muda, você muda o estilo, você muda as companhias. Você deixa de gostar daqueles? Não. Eu entendo assim, você apenas não compactua mais com aquilo que não lhe agrada mais. Porque Aham. você já é entendedor que aquilo assim. Aquilo que não agrada a Deus Sim. está agradando ao outro lado, né? sim, Então a gente vai filtrando e conseguindo consertar. Agora, voltando para a filha, que a bom é Sim. ser pai. Mas Sim. a parte ruim que hoje eu aconselho e aonde eu ando, a gente conversa sempre sobre família, aham, é assim. O filho veio, assuma. sim, Tente ser o mais presente possível. sim, Né? Porque até então, quando você não fica junto, o que é que acontece? Você vai ver o seu filho ou sua filha criado por outro homem. sim, Quando é um homem legal, bacana, um Aham. cara que tem respeito, Respeito. caráter, íntegro, sim, você dá glórias a Deus. Mas Amém. tem casos que não é. aham, Então você pensa muito, porque você tem um filho com alguém. Você tem que pensar muito, por quê? Às vezes as discordâncias não é Sim. não tão grave, aham, mas faz com que você se separe da sua família, Sim. deixa o seu filho ser criado por outra pessoa com Aham. outro hábito que talvez você não aprovaria. sim, Então essa é uma questão muito de pensar na criança. aham, E também para a sua vida, né? Porque você Sim. sair por aí namorando e fazendo filhos, aham, a consequência vem. Às vezes Sim. você se dá muito mal. aham, Né? E você Rapaz. também fica sendo mal visto. Você também constrói uma imagem aham, não confiável. sim, Então nós homens, e o pessoal fala assim, para o homem pega menos algumas coisas, para a É. sociedade. Mas quando você pensa no reino, é igual. é né? igual, Então Deus olha para homem e mulher igual. Então Sim. o erro que eu cometi não é porque aqui na terra eu vou sofrer menos que É. eu vou ser injustiçado ou justo lá, né? é. Então eu vou responder por aquilo que eu faço. Rapaz, então, aí um dia, quando você veio para cá, para São Paulo, alguém te convidou para você ir para conhecer a igreja evangélica. Essa história, rapaz, eu cheguei aqui em São Paulo, agora já passado um tempo, né? Já namorando, já Sim, morando junto com a minha esposa, né? Sim. Que a gente começou no Com fim de a- um casamento logo a imediato, Vanessa. com a Vanessa. A gente foi convidado, o cupido da nossa ida para a igreja foi Sim. a minha cunhada, a irmã Sim. dela, a Vanassi, sim, que ela já era membro da igreja CBI que nós participamos hoje. aham, Então ela convidou sim, algumas vezes e você sempre não ia. aham, Como sempre, hoje a gente passa por isso, né? sim, Você conhece algo bom, convida, a pessoa às vezes não confia. aham, E um certo dia a gente começou a ir, foi uma vez, foi a segunda vez. sim,
se não me falha, na segunda vez eu já entendi, já levantei a mão, já aceitou já Jesus. aceitei Jesus, já comecei a aprender e Amém. andar juntos e estamos aí até Já hoje. começou a participar de célula. Participar de célula, nós já fomos para o encontro. Sim. Na verdade, tudo começou no jantar de casais, né? Aham. Teve aquele convite para conhecer. Sim, E minha cunhada também já estava orando por isso. Ela disse que somos fruto de oração dela, né? sim. E foi muito bacana isso. E nós começamos a andar, aceitando Jesus. Quem estava ministrando no dia era o Bispo Marco, hoje era pastor, né? Sim. E pastora Dal. Sim. E dali para frente a gente já ficou junto, estamos até hoje. Mas aí eu já fui para o encontro. Voltamos, fizemos lá a escola de líder, né? Que Sim. hoje é a escola de fundamentos. Sim. E já ingressamos pouco tempo depois nós já estávamos com célula em casa. E fomos sempre sendo instruídos e instruindo Amém. outras pessoas. Certo. E estão sendo instruídos até hoje, né? Graças a Deus. É. Que todo momento a gente precisa aprender, Exato. né? Ser acompanhado. Nós nascemos para isso, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém, não devo nada a ninguém. A gente sempre ouve isso, né? Aham. Ninguém paga as minhas contas, mas É. uma coisa eu observo muito. Nós somos dependentes de algumas pessoas sempre, desde que nascemos, Sim. né? Até hoje os nossos filhos que nós temos não fizemos sozinhos, Aham. né? Sim. Eu digo assim, até para você ter raiva você precisa de alguém. Então, acaba essa história que não precisa de ninguém. Rapaz, eu tô aprendendo essa agora, hein? Até para ter raiva você Precisa precisa de alguém. Você precisa de alguém. E eu costumo Eita, falar, né, rapaz. que às vezes o pessoal não se dá bem com um vizinho ou com alguém. Sempre tem É, alguns sim, relatos, sim, né? sim, é. E teve umas duas famílias que eu conversando, aconselhei, eu digo, ó, entenda, você pode me achar chato e tem outra pessoa que não acha. Sim. Aquele vizinho seu lá é sem paciência, mas na hora que você precisar e der um grito, quem vai ouvir é ele. É. Se você passar mal, mesmo você não gostando dele, quem tá do lado? É ele. Então, quem vai te socorrer ou chamar alguém? É ele. É. Então a gente tem que... Porque a gente não vai negar um socorro, né? Exatamente. Então, se você for pensar, É. ninguém é absoluto. Você sempre vive precisando de alguém. Aham. E é para a vida toda. É, verdade. Então, aí você veio, conheceu a igreja, né? E participou da escola de líderes na época. E até hoje, então, você tá lá, tá firme, forte. Graças a Deus, eu agradeço muito, né, pela equipe, pelo grupo, pelas pessoas. A gente filtra algumas coisas. Logo quando você começa, você fica observador, né? Às vezes você vem de outros hábitos, de outros costumes. Sim. Então você vai Fica entendendo. pisando em ovos com calminha. Primeiro, você quer observar muito para não cometer. Dizer assim, ó, se eu já estava errado em algumas coisas, eu tenho que ter cuidado para não errar mais, né? Sim, sim. Mas aí a gente vai conhecendo e vai entendendo. E aquele tabu que você acha que está traindo, porque eu era de igreja, por exemplo, eu era da católica, hoje eu sou evangélico, tenho o mesmo respeito. Eu não pratico as mesmas coisas que eu praticava lá, por até Sim. entendimento, né? Que a Sim. palavra, né? A palavra nos ampara disso. Aham. Mas o respeito, a gratidão, eu agradeço muito, aprendi Sim. muita coisa lá. Sim, Né? Eu sei o que é você, que nem nós falamos, consolidar. sim, Foi consolidado lá sim, através, né, das famílias. sim. Mas tem alguma trajetória que você, quando começa a conhecer a realidade, aí você vai aprendendo muitas coisas Sim. e vai deixando de Deus, fazer. aí Deus abre os nossos olhos, né? Começa um entendimento e lhe dá paz. Aham. Aquilo que lhe dá paz é porque Deus está confirmando Deus no seu está coração. presente. Então, quando você saiu de lá, de Alagoas, e veio para cá, e o trabalho, aqui não tem roça. E aí? Isso é engraçado. Já tinha meus irmãos aqui, né? Já tinha Sim. 4 irmãos aqui. Sim. E tinha o Adelso, né? Que ele A sua veio, família é de quantos? São 9. 9 filhos. São 7 9, homens. 8 irmãos você tem. 7 homens e 2 mulheres. Certo. Nesse meio termo, 2 faleceram, né? Certo. Faleceu um lá em 89, ele Sim. ia fazer 21 anos. Sim. E agora em 2020, em janeiro, Certo. faleceu um outro irmão meu. Então nós ficamos aí em 7. Aham. Aí voltando lá, né? Quando eu vim, eu só sabia o que era roça, Sim. cidade. E novena, festa, amizade, jogar bola, essas Sim. coisas, né? Sim. Aí eu vim pra cá, é uma cidade grande, mas meu irmão já trabalhava na área de transporte, logística, e eu comecei a trabalhar com ele. Essa trabalhada aí durou 20 anos. Certo. Nesse intervalo eu fiquei 1 ano, menos de 2 anos longe dele. Depois retomamos.
Hoje nós também estamos individual, né? Sim, Nós trabalhamos no mesmo ramo, certo. né? Que hoje nós estamos trabalhando na compra, a gente compra e vende cimento Aham. direto da fábrica, né? Certo. Tem empresa E sem, cadastrada, e sem estoque? sem estoque. Hoje a gente trabalha assim, carrega ponto A para o ponto B, né? Aham. E volta e carrega de novo, é só ter o pedido que a Rapaz. gente vai. Aí ele está fazendo também na Sim. mesma empresa e eu Sim. também, mas individual hoje. Aham. Mas foi uma grande referência para mim, eu aprendi muita coisa. Sim. E muitas coisas também eu deixei de lado, que não... Tá. Mas e aí, como é que você se converteu? E você estava trabalhando com seu irmão, certo? Mas e aí? Seu irmão pensa de um jeito e você pensa do outro. Como que dá esse negócio aí? Ou você teve que viver conforme está escrito lá pra gente fugir da roda dos escarnecedores? Tem alguns momentos que você... É muito saudável e gostoso você viver algo, né? Assim, mas quando você diz assim, é evangélico, é irmão, sempre tem algumas brincadeiras, né? Pronto, Eu acho que não sou só eu que passei por isso. Eu tenho os caras falaram que você ia certeza. levar dinheiro pro pastor. Ah, essas e muito mais. Tudo que você ia fazer, às vezes estava num lugar e tudo, aí sempre tinha aquilo lá. Mas você Era já pediu piadinha. pro seu pastor? Ou vai ligar antes? Será que pode? Será que não pode? Então essas brincadeiras sempre tinham. Sim. Né? Algumas legal, e outras teve um dia que foi obrigado Deixava a falar, você né? nervoso, algumas? Não, eu nunca fiquei nervoso, mas teve um dia que eu falei assim, digo, ó, eu não sei, não sei o que tá acontecendo, não sei que mal eu te fiz ou não, mas me perdoe, cara, porque depois que eu sou o Ailton, hoje eu tô com um entendimento melhor. E vocês ficam brincando dessa forma, direcionado assim, como se fosse uma chacota, né? Sim. Aí eu conversando com outros colegas, já passamos por isso também. Mas a gente fluiu e, graças a Deus, hoje é tranquilo. Aham. Bem respeitoso. Toda a minha família me respeita e Sim. até teve um, né, dos meus irmãos que falou, mamãe, o que você achou aí? Aí outro passou para a lei de crente, né? Que a lei do crente é, Sim, né, lei de rígida, né? crente. É. Aí a minha mãe falou assim, olha, faça igual ele. Vá procurar alguma coisa, vá a uma igreja, vá Nossa. aprender de Deus. Então, quer dizer, hoje a minha mãe é fantástica. Ela é da católica, mas ela tem um entendimento assim maravilhoso. Aham. A gente se dá muito bem, sabe? Sim. Sempre que eu tô lá, a gente sempre fica juntos. Você foi lá esse final de ano? Cheguei, fez 8 dias ontem que eu voltei de lá. Eu fiquei E aí, lá. você tem saudade de lá, hein? Ah, dá uma saudade, né? Porque você vai, você vê tudo aquilo que você andava quando criança, as terras, os amigos, os tudos. Alguns estão bem, outros estão bem acabados, assim, em vícios. Bem né? Ah, tá. Em vícios, assim. A cachaça lá, ela predomina numa boa parte, então é Entendi. algo que tem que ser quebrado também. Rapaz. Então você foi pra lá e acaba deixando saudade. Deixa saudade. E na hora da partida eu digo que mais, Ixi. não só a mim, mas Sua eu mãe tenho tem quantos certeza anos? que ela tá fazendo 84 esse ano. Certo. Como Aí na hora da partida, o que mais, olha, você abraça a mãe e ela diz aquela palavrinha, Deus te acompanhe, porque a gente não sabe se vê de novo. Porque na cabeça dela, pode ela não existir. Eu digo, mãe, mas pode ser que eu não exista também, né? Como também muitos Rapaz. novos hoje morrem e os velhos É. vão ficando aí, né? a terceira minha idade. oração, se você quer saber, a minha oração, rapaz, minha mãe tá viva. Minha mãe, agora dia 12, ela faz 81. A minha oração, rapaz, é que minha mãe vá primeiro. Porque se perder um filho, acho Não é que é fácil. mais complicado, né? Principalmente para a mãe que é de idade, ter que É enterrar um filho. É, Então, a minha oração é essa, que quando Deus tiver que levar leva ela primeiro, para ela não sentir a dor de ter que na enterrar verdade, um filho. é como se fosse a escala, é isso mesmo, né? Os mais velhos irem Então. ficar os mais novos. É, Mas hoje está um pouco invertido, né? Tem muitas pessoas de terceira idade aí que estão ficando saudáveis sim. e os jovens estão. Agora tem muita gente chegando aí aos 100 Partindo. anos, né? Tem. Rapaz. Eu visitei um vizinho lá do meu pai na época lá. É. Ele tá fazendo 101 agora em maio. Mas tá bem? Tá bem. Ele só assim, ele perdeu a visão Sim. e agora ele tá ouvindo bem pouco. Mas eu estive lá Aham. com a minha mãe, visitamos, conversamos, Nossa. tirei umas fotos. Mas ele vou lembrou, registrar ele um, lembrou né? de você? Ele lembra tudo. Até nós brincamos assim, ele não vai lembrar não. Ele disse, é só Sim. falar o nome que eu sei. Eu sei os filhos de compadre Noel, que o meu pai era Nossa. Noel, né? Mas
Ele é E esse fantástico. negócio de compadre aí, como é que é? O compadre, ele... Você tem que batizar a criança? Então, essa é uma parte também que é legal, né? Porque É legal? É legal lá para as famílias, porque Sim. eu digo assim que foi uma consolidação que a Igreja Católica fez. Eu não sei Rapaz, se foi um estudo ou não. O seu bispo, ele vai te expulsar você da sua célula. Você tá entregando o ouro aí. Fala, pode falar. Porque tem a parte Vem. boa, né? Essa é a parte boa. Muito boa. Porque as famílias aqui, lá... Ele- As famílias lá são muito grandes. Sim, Considerado uma família pequena lá na nossa época de criança, era quando Sim. tinha 5 filhos, era pequenininha. certo. Mas tinha gente lá que a prima mesmo do meu pai, lá em casa foram 9. Sim, Tem outros que foram 14. Sim. Mas tem uma que foi campeã. Eu estive lá com ela, também gravei até um vídeo com ela agora, sim. que ela teve 30. Então, tá lá, 30 filhos. Se 30 dá pra acreditar em algo assim? Eu vou ter que deixar Rapaz. o vídeo aí pra você ver. Hein, um casamento só? Um casamento só, os 30 filhos do marido, de um homem só. Lá não tinha televisão, não? Não, Barão, acho na que época? lá o pessoal... Eu lembrei agora de Cláudio Duarte, né? Do pastor Cláudio Duarte, quando Sim. ele fala que o pessoal tá falando muito nas intimidades, né? Nas igrejas. Ele diz assim, que nós é do tempo que fala e vocês era do tempo que faziam, porque era muitos filhos, né? Então, lá praticavam de verdade, né? Não só falavam. Rapaz. Mas ela teve 30 filhos e o esposo dela morreu com 54 anos. Mas ela já tinha... Mas hoje ela tem quantos anos? 60? Ela tem Não. 84 anos. Da idade da minha mãe. Nossa. Fazer meu. 84 também esse ano. Aí eu fui lá porque eu conversei com algumas pessoas aqui, aí pensa que é eu brincando, né? Eu digo que eu conhecia uma prima do meu pai lá, que ela teve 30 filhos. Nossa, meu. Mas 30, né? Ele diz assim, cara, viveu metade da vida com a barriga cheia, eles brincam, né? Eu digo, pois é. E agora eu fui lá e gravei até um vídeo. Eu digo, ó, eu quero gravar o vídeo que eu quero mostrar pra eles que eu não Sim. estava brincando. Aí ela tá Mas falando, lá. e os filhos? Quantos tem lá com ela, será? A metade? Só que na verdade ela teve só... Se criaram 8 filhos dela. Sim. Então mais de 20 foram... Nasciam e pouco tempo Ah, morreram. tá. Entendi. Acho que no tempo não tinha acompanhamento, né? Não tinha o Uhum. pré-natal que nem hoje, então Sim. a gente É. nem sabe Amém. explicar, mas... É, Deus sabe. Tá certo. Ô Ailton, vamos lá. Então, e aí hoje você tá lá na igreja. Hoje você tá... Você canta na igreja? Eu acompanho quando estão louvando lá, eu tô cantando ali. Ah, é? Você faz um back? Na cadeira. Eu tô cantando lá na cadeira, lá de participar. Tá, Como membro. certo. Você não faz parte da banda? Não. Não. Mas você ajuda o bispo? Bispo Marco Antônio, né? Sim. Ele cuida das famílias, né? Que é Sim. nossa rede de casais, né? Que é o Sim. Ministério de Casais. Sim. E há uns 3, 4 anos atrás, ele formou uma nova equipe, que no passado ele tinha formado e Sim. não deu certo, né? Pessoas saíram. Sim. Eles ficaram muito tempo nesse trabalho e era muito trabalhoso. Hoje a gente tá junto, tem uma equipe lá, não é pequena e a gente vê Sim. que ainda falta trabalho. Aham. Então eu imagino que ele passou aí Então, a dificuldades. sua área praticamente é família lá. família. Que é o ministério do bispo. Eu caí ali e um dia eu conversando com eles, eu digo assim, não é que se identifica, é algo que vai acontecendo naturalmente. Sim, Então se sim. identificou, né? Dá no Aham. mesmo. Porque Sim. eu não pedi. Sim, Né? Então foi algo que aconteceu. Se eu gosto de família, eu gosto de ser cuidado, eu gosto de cuidar. sim, Então eu gosto de transmitir sempre algo que agregue nas famílias. sim. Né? A gente sempre trabalha nessa área e eu creio que Deus me encaminhou para esse ministério porque a gente é bem assistido. Sim, Eles são fantásticos, é um casal maravilhoso. amém. O Ailton, você tem, na sua casa, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Estão na igreja. Estão na igreja, já nasceram na igreja, né? Sim, Então tem a Júlia com 14 anos Sim. e tem o Davi com 11 anos. sim. E o que Ambos você... sempre acompanham. O que você acha? Aqueles pais que estão com os filhos afastados da igreja ou não querem ir mais para a igreja? Existe um segredo? Existe. O segredo, na verdade, nem é um segredo, né? É. Na verdade, o filho, ele faz aquilo que o pai orienta, né? Ou melhor, faz o que o pai faz. Não é uma regra, porque a gente vê pessoas hoje que o pai está num caminho e o filho está em outro, mas teve a mesma instrução. Imagine que eu tenho 2 filhos, né? Sim, Um vai continuar me acompanhando e imagine que o outro não. sim. Que isso não vai acontecer. Amém. Mas a instrução foi a mesma.
Sim. Então, quando você cresce, a decisão tomada já passa a ser deles, né? Aham. Mas o que eu vejo hoje, quando criança, até se tornar uma pessoa independente na sua casa, Sim. eu acho que o que fortalece é a família. Se o pai e a mãe faz, mesmo querendo ou não, eles vão aprender porque tá vendo sendo feito em casa, né? Certo. Se você vai para a igreja junto, ele vê que é uma coisa natural, é um ciclo da sua vida que é Sim. natural. Sim. O seu cotidiano é aquele. Sim. Trabalhar, dormir, cuidar da casa, ser cuidado, né? Sim. E você ir para um ambiente saudável. Sim. Você vai para as casas das famílias, para casa dos amigos, mas sempre são coisas saudáveis. Aquilo que não é saudável, chega uma hora que é só a gente se afastar, Aham. né? E sempre orientar. Nunca cair naquela que está gostando ou está aceitando. Não, você tem que se posicionar. Sim. Uma pessoa que não tem uma posição, independente do que ela vai sofrer ou não, se a consequência é boa ou não, é uma pessoa que é de um caráter duvidoso. Eu entendo dessa forma, entendeu? Certo. Porque se eu defendo alguma causa que você está trabalhando, que eu acho que compete com a minha, da minha família, da minha casa e para a sociedade, Sim. eu não vou hesitar em te apoiar. Aham. Mas a gente sabe que tem pessoas que apoiam só para não desagradar. Às vezes nem concorda, Sim. mas fala concordando. Então a gente tem que ter cuidado também com essas pessoas, porque elas precisam de ajudas, né? Vamos dizer assim. Certo. Aí você tem que ensinar os filhos. Sim. Quando está indo na igreja, os filhos não trabalham, mas você incentivou eles a dizimar? Sim. A ofertar? Sim, e essa parte aí também é um algo que eu não tenho vergonha de falar, é um algo de conhecimento, né? Certo. Porque você vem de hábitos que não tem, você vai aprendendo. Certo. Hoje eu também aprendo com eles. Sim. Eu estou aprendendo com minha filha Júlia algumas coisas. Certo. Que ela é bem tranquila, muito querida. Ela Ela dança- fala que me ama umas 10 Ela vezes no dança dia. na igreja? Não, ela já chegou a dançar quando criança. Certo. Depois agora não. Aí ela Certo. faz escola bíblica, né? Aham. Ela sempre tá atenta nas coisas da igreja, ela gosta. Mas a gente aprende muito com ela. Ela é bem serena, Sim. ela é bem tranquila, e ela fala coisas legais. Aham. Ela sempre está repetindo que me ama, Sim. entendeu? E eu cuido deles, eu tenho o maior carinho por eles, porque quanto mais carinho você dá, mais chance tem deles passar Sim. para outras pessoas, né? Aquele que vive. Mas ela, nessa parte aí, ela aprendeu muito cedo e ela Foi ela que faz tudo ligou? certinho. Ela que ligou para você? Foi, ela que ligou para mim É? agora. E ela Pra ver se queria dava que pra eu você... pegar. É. Queria que eu Você- fosse buscar ela. Rapaz, e você já foi motorista de Uber? Ai, De durante aplicativo? quase 4 anos, viu? Eu Ixi. rodei, fiquei nas ruas aí. Mas aí, é bom já ou é ruim? aprendi, já aprendi. Ó, logística, quando eu cheguei, por causa Sim. do meu irmão. Sim. Fiquei um bom tempo, né? Eu liderei turmas na empresa, que eu trabalho sempre Sim. na área operacional. Hoje eu estou vivendo outra coisa, estou vivendo as duas coisas, né? Faço a parte operacional e também faço contatos comerciais. Mas eu aprendi muito com ele, até quando foi aprovado, né? Algumas coisas ninguém é 100%. Sim. Então sim. eu comecei a ter outras visões, que eu acho que agrega para minha família, para a sociedade e para quem vive comigo. Sim. Aí a gente vai se dividindo. Mas eu aprendi muito. Mas como motorista de Uber, o que você acha? As Você experiências. acha que é bom, é ruim, para o crente é bom? Não é? Porque tem pastor aí que está dirigindo para aplicativo. Ó, todo trabalho ele é digno, né? Certo. Existem muitas histórias de Uber aí feias. Mas as minhas eu tenho que falar para você, elas foram todas bonitas. Eu conheci muitas pessoas, Sim. Ajudou muitas pessoas. ajudei muitas pessoas. Meus colegas Uber aí, não só eu, eles tem hora que você é psicólogo. Sim. Tem pessoas que entram e desabafam com você, Sim. chora. Já teve casos de eu parar o carro e esperar a pessoa se acalmar, né? Sim. E eu pedi direção divina de Deus, mostra aí uma palavra que eu tenho que dar para ele. Me dá sabedoria para falar, né? Teve um fato curioso que eu peguei um rapaz aqui em Guarulhos e levei ele lá para próximo a Santana, né? Certo. E aí eu vi, ele tava com um filho, um pequenininho, e pelo que ele tava falando, quando a mãe dele se despediu, ele tava indo levar o filho para a mãe. Então estavam separados. E ele começou a conversar e é a área que eu tô Sim. participando. Família. Aí eu comecei a falar algumas coisas, mas eu não sabia até então se era separado ou não, né? Aí ele começou a chorar, cara. Sim.
com o filho e falou assim, cara, eu digo, "Ô, desculpe se eu falei algo que mexeu com você assim, ou que não devia." Ele disse, não, cara, pode falar, tudo que você tá falando aí é o que eu tô passando. E eu precisava ouvir isso. Aí eu tava chegando, faltavam uns 2 quilômetros ali, ele se acalmou um pouco. Parei o carro, ele desceu. Aí eu abri a porta para ele pegar a sacola e a criança. Sim. Ele chamou a mulher, que não estavam separados, mas estava bem, ele já no final. Uhum. Chamou ela, pediu para eu descer, para eu falar o que eu tava falando para ele no carro, para ela ouvir. Eita, rapaz. Mas ela tava de boa pra Tava, ela veio, então, só que eu percebi então que ela valeu. era centrada. Uhum. Eu acho que o que estava indeciso era ele. Ele estava ouvindo muitas pessoas de fora que não era do Sim. relacionamento dele. Né? Uhum. E ela bem centrada aí. Aí eu falei, digo, ó, desculpa, mas eu vim conversando nesse assunto, eu não sei qual é o que está acontecendo. Sim. Aí eu falei. Ela agradeceu e entraram Sim. os dois para dentro. Eu digo, ó, Deus abençoe aí. Que Deus continue a obra, né? Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas pelo menos o que eu Você- falei eu tenho certeza que mexeu e Uhum. foi válido, né? Para alguma Certo. coisa. E teve alguma situação assim que foi ruim pra você, a sua experiência como Uber? Desagradável, o pessoal fala muito assim, mas teve uma vez eu fui assaltado, mas É. foi um assalto assim que eu não vi arma, mas também não quis arriscar, que Aham. não tinha arma, né? Tinha algumas coisas, o pessoal fala de gente ruim que entrou no carro. Não, nunca entrou gente ruim no meu Graças carro. a Deus. eu não. Mas você não sempre teve orava para sempre antes de sair para teve trabalhar? experiências, muitas, sempre quando eu parava, sempre. Aham. Né? E teve experiências assim, de ter viagens que eu ser avisado até no toque, na chamada. Teve um dia, aconteceu algo tão forte que eu até vou falar aqui, que não estava nem pensando em falar, Sim. que é assim, chamou uma pessoa, eu estava precisando trabalhar, né? Eu cancelava muitas e tocou uma viagem boa. Sim. Aí quando tocou o nome, veio o nome, só que algo me falou, esse nome não é bom. Tá. Só que eu respondi para mim mesmo, esse nome não é bom, mas ele vai ouvir coisas boas. Amém. Mas no meu intuito era, só que quando eu cheguei próximo, tava me avisando, já avisou, não é bom, não vá. Aham. Quando eu chego lá, não era uma mulher que chamou e quem tava era um homem para entrar, mas pelo jeito eu já vi que eu digo, opa, já entendi o aviso que é. Sim. Aí ali eu conversei com o rapaz, ele ainda chegou a entrar dentro do carro, eu expliquei para ele que eu não podia levar ele, porque para segurança minha e dele, a viagem era muito longa, era boa, mas na verdade ele tinha outros meios de ir bem barato. E eu achei estranho ele chamar um horário daquele para pagar tão caro, não era urgente. Aí foi um livramento que Deus me deu, porque eu não consegui falar com a pessoa que me chamou para Sim. perguntar. Eu falei Sim. para ele, eu digo, ó, você mora aqui? Moro em um condomínio. E foi tudo providência divina. Eu disse assim, ó, eu te levo, mas pede para teu pai chamar, ou tua mãe, ou teu irmão, não estão em casa. E fala na portaria, se eles falar que conhecem você, eu levo você. Também Sim. não conheci. Aham. Aí eu digo assim, já entendi, eu não posso ir à viagem, senão você provavelmente iria ser assaltado, né? Uhum. Que era bem longe, era para a Zona Sul, Capela do Socorro. Sim. E naquele momento eu entendi, que quando falou que este nome não é bom, falou o nome, era o nome Ingrid. Ó, Ingrid não é boa. Aham. Nítido, como se o pastor estivesse falando aqui comigo. Sim, eu acredito. Então eu já vi alguns relatos e aconteceu comigo. Aham. Então houve livramentos, muitos livramentos. E houve muitas coisas boas, Sim. né? Mas o que eu pude passar de melhor para o pessoal aí, sempre onde eu ando, Aham. eu sempre procuro falar algo que edifique, Certo. nada que desagrade. Né? É. Ô Ailton, rapaz. Aí então, você tá com 3 filhos, né? Você foi lá para Lagoas, você viu lá que lá não tá muito diferente daqui a situação como criar filhos. Tem drogas, tem bebidas, né? Lá deve ter adega, tem adega para aqueles lados lá? A adega mesmo lá não adotaram assim, Não. fechada, né? É. Mas a Que facilidade é grande. A adega vira à noite aí, fica até a madrugada aberta, né? Pro pessoal ir buscar. Tá. E hoje esse negócio para educar filho, porque hoje ensina que é normal o menino ficar com menina, né? E vice-versa, essa confusão na cabeça do jovem ou do adolescente. O que você acha que um pai, numas horas dessa, porque tem muito pai rígido, que seja o vício que for, coloca o filho para fora de casa.
Qual que você acha que é a melhor forma para lidar com uma situação assim? Ó, hoje, com a maturidade que eu tenho, Sim. eu entendo assim. Nenhuma batalha dessa se vence se você não estiver Deus no meio da sua família, no meio da sua casa. Deus Não é por força? não funciona. Porque por força o outro lado também tem, né? Então tem que ser por méritos divinos. Primeiro Jejum, você tem que ter oração. jejum, oração e entendimento. Se você não for amigo do seu filho o suficiente para ele te confessar algo mesmo de errado, Mas tem que ter muito jogo de cintura aí, Precisa. o Ailton. Por quê? Vamos supor que o cara fuma dentro de casa. Você não gosta de cigarro e aquele fumaceiro na sua casa. Você não gosta de música alta. Aí vem aquele lá e coloca um funk lá, uma música alta. Então quer dizer, aí você guerra dentro da sua própria casa. É complicado. a gente se vê alguns você- relatos, viu? Então, Aí é uma coisa assim, como eu não vivi, é, eu acho uma forma fácil, mas eu digo assim, é fácil porque tem algumas coisas que a gente consegue complicar. hum, Porque nós fomos criados de uma forma que o meu pai, ele confiava, conversava, sim, mas só que nós também sabia que a confiança que ele dava, ele também ia vigiar para ver se estava acontecendo aquilo que ele confiou em nós. aham, Nós saímos para festa, para brincar, para alguma coisa. sim. Ele chegava, foi tudo bem, contava se namorou, entendeu? Ah, Ele é? perguntava, ele batia um papo normal. Meu Aham. pai era super 10. Certo. Não era um homem ignorante, Sim. mas um homem justo nas palavras e firme. Ele, quando ia conversar com a gente, ele nunca batia, né? Ele só mandava sentar e olhar nos olhos dele. Então, Sim. a gente preferia levar umas pancadas boas do que aquela cena. Tá. Mas tudo que a gente falava, ele procurava saber no outro dia. Sim. Ou meus filhos estiveram aqui, quando era numa festa. Sempre era tudo conhecido dele, né? Nos Aham. compadres. Sim, sim, sim. E ele sempre ia Os buscar, compadres. viu? Ah, E se não fosse do jeito que nós falamos, ele já sentava. tinha a horário gente, para já chegar em conversava. casa? Geralmente ele não era muito rígido nisso, não, né? Porque Aham. como era interior e tudo, era tudo conhecido, ele era Aham. tranquilo. Certo. Mas ele pedia assim, para evitar algumas companhias que ele sabia que Sim. quando ia lá, tem uns caras que eram Nos bagunceiros. dias de hoje, existem as más companhias? Existe. Aquelas pessoas que você sabe que estão com vocês na igreja e a influência de más companhias, esses negócios, existe? Hoje eu digo assim, sabe? Você tem que ter uma habilidade, uma paz, uma tranquilidade para você identificar algumas coisas. Porque existem as pessoas que não são más, Ah, mas permitem alguns hábitos que não faz bem, nem para ela, nem para quem está ao redor. sim, Então aí é pedir orientação divina para que seja mostrado isso. sim, E isso é em família. Viu? Às vezes você tem em casa e age de uma forma em casa que você quer que aconteça mil maravilhas fora de casa, sim, se em casa não está acontecendo. Mas as companhias, eu digo assim, que elas se afastam à medida do seu conhecimento que você vai tendo. Você não precisa dizer não, você não precisa expulsar, aham, mas se você tiver um conhecimento e entendimento, o Espírito Santo vai te mostrar. rapaz, Com muita habilidade você vai entender. E muitas vezes a gente deixa de estar longe de uma pessoa, não é que você não goste dela, mas o hábito e o que ela pratica não condiz com o que você vive. Então isso é natural. Não é vergonha nenhuma, eu falo aqui, não é vergonha nenhuma para você dizer não para algo, mesmo você amando a pessoa. Porque às vezes você, para agradar, entra aquela que eu te falei, você Sim. finda se calando e a pessoa entende que você está aceitando. sim, Então não, você tem. Gosta o suficiente? Converse. Fale o não na hora de dizer não e tenha Sim. sabedoria de dizer sim na hora do sim, né? Então isso se torna mais fácil a convivência. sim. Mas aquele vício, aquele pecado, aquela situação, enquanto está prejudicando só a pessoa, ainda tudo bem. Mas aí, tipo, um cigarro, se ele fuma dentro de casa, prejudica quem está junto. Se é um som alto, prejudica quem está convivendo ali com ele. Né? Então tem muita coisa assim que acaba prejudicando. Por exemplo, a pessoa sai de madrugada ou sai e não tem horário para voltar. E o pai ou a mãe fica doente, preocupado de ficar esperando o filho. Então, quer dizer, tudo isso aí é um problema que causa na família. A sociedade de hoje tem alguns
a gente teve podcast, né? A gente tá fazendo, mas tem Sim. alguns que ensinam muita coisa. Você consegue viver em casa e você consegue transmitir para outros. Eu acho assim que o que está acontecendo muito com muitas pessoas onde a gente anda, no nosso meio e tudo, é uma falta de posicionamento dos pais. É. A gente quer agradar muito aos filhos, dando aquilo que nós não tivemos quando criança. Sim. É errado? Não. Mas a forma com que fazemos é que torna prejudicial aos nossos filhos. Sim. Meu pai dizia que quando você faz algo, gosto demais ao filho ou a alguma outra pessoa, você está criando um monstro. E hoje eu entendo, né? Realmente, você cria um monstro com hábitos e costumes. Seu pai falava isso? Muito. Meu pai era um homem muito sábio. Depois que ele faleceu, depois que eu fiquei maduro, antes um pouco, nós conversávamos muito. Né? Eu fui entender que meu pai já era um homem sábio e nós não tínhamos dimensão de quem estava ao nosso lado. Ele tinha umas percepções das pessoas que ele falava e acontecia. Sim. E ele sempre nos orientou. Eu lembro assim, quando eu vim para São Paulo, o conselho que ele deu: filho, ande, faça os amigos que possível você conseguir. Porque vale mais que dinheiro. Sim. Ele diz assim: tenha boas amizades. E ande sempre justo. E faça a coisa certa. Certo. Sabe por quê, meu filho? Lembro como hoje. Isso é fantástico. Porque ele diz: se alguém vir falar com você, você tem que ter um argumento. Sim. E um posicionamento de uma pessoa digna. Porque não venha um homem ou uma mulher falar com você e você tem que baixar a cabeça. Ele diz assim: não põe a cabeça entre as pernas, envergonhado sem ter o que falar. Então isso é uma prova de que você errou e feio. Então ele tinha essa percepção de ser, ele era amigo, conversava, brincava, mas na hora de falar, sim, ele falava e não se importava se era filho, se era amigo, se era compadre. Ele falava aquelas palavras e nunca adquiriu inimizade nenhuma. Sim. E aí você seguiu direitinho. Aí eu tento seguir aquelas instruções que meu pai sempre falou. E eu acho que em alguns aspectos eu sou parecido com ele. Certo, rapaz. As coisas boas a gente pega, né? Sim, com certeza. É. Mas é isso aí é pra vida. A gente anda com alguns amigos que os bons testemunhos a gente pega pra gente, o que não for a gente deixa de lado, né? E assim vai. E até a gente complementando aqui o caso da igreja que a gente está hoje, né? Sim. A gente vive uma fé, a gente é bombardeado de alguma forma, né? Sim. E às vezes até você bombardeia alguém que às vezes nem merece. Mas eu digo hoje, as igrejas elas estão muito abertas, tem muita comunicação com as pessoas. Muito liberal, você quer dizer? Não, eu digo aberta no sentido de para coisa boa, para entendimento mesmo, sabe? Tá. Tem também as liberais, né? Certo. Mas eu digo assim, para entendimento. E você não busca se você não quer, uma escolha sua. Sim. Mas tem instruções que você, pai, vai viver melhor. Sim. Na sua família, na sua vida, na sua casa, né? Na comunidade ali, na vizinhança. Tem instruções suficientes para você viver melhor. As coisas que não agradam, ore a Deus que Ele vai mostrar o que não agrada e você vai conseguir. Né? Você vai conseguir fugir daquilo que não é do reino. Sim. Mas as coisas vêm sem você procurar. Agora Sim. você imagina quando você busca em lugar que não é para buscar, né? Rapaz. O que acontece na vida do ser humano? Agora tem pessoas que não quer, não reconhece, mas na hora da dificuldade ele vai procurar quem tem a palavra. Sim. Aconteça o que acontecer. Os amigos da farra, os amigos do bar, os amigos vamos dizer assim, da cachaça, sim, ou da diversão que seja, na hora que ele tem uma dificuldade, ele não vai se aconselhar com eles. Ele sabe no subconsciente dele que quem tem a palavra, quem tem uma palavra, é a pessoa que tem o evangelho. Pode observar. Eu sei que já aconteceu na sua vida, na minha e de vários. É verdade. É verdade. E já aconteceu situações de a pessoa ir em desespero e ter que procurar a gente. Mas tá bom. Ayrton, tem mais alguma coisa que você quer registrar ou a gente pode encerrar? Registrar é agradecer. Agradecer? Né? Pense em algo que aconteceu que eu nunca imaginava, foi o seu convite. Sim, rapaz. Eu estava com a minha mãe, sim, conversando naquele momento que você passou, sim, né? Você fez o convite. Aí eu até falei: mamãe, estou sendo convidado para uma entrevista. Deus vai direcionar, porque eu nem sei o que falar. Sim. Como chama sua mãe? Minha mãe chama Adalva, é conhecida como Dona Dalva. Dona Dalva. Dona Dalva, tá vendo o seu filho? Tá aí, ó.
tá aqui comigo, sendo entrevistado, abençoando pessoas com o testemunho dele. E graças a Deus, Deus abençoe a senhora cada dia mais, em nome de Jesus, e que faça muitos anos e anos de vida na presença de Deus. Iremos comemorar juntos, né? É. Agradecer até também, né? Eu passei por vários lugares lá, a minha Sim. irmã, a Eanes, a Maria Helena, o Sim. Antônio, a mamãe, né? Os sobrinhos também Sim. que lá tem. E aqui também tem uma sobrinha que eu gosto muito também, que trabalha comigo. Sim, A minha, é Vanessa também, né? sim, Tem toda a família, todo... É fantástico. Falou de família, Sim. eu estou assim, apto a cada vez aprender mais, né? rapaz. Agradecer muito também o apoio da minha esposa, porque é uma apoiadora de verdade. Viu? Amém. Até onde eu conheço é fantástico. Sim, Né? Me dou bem com toda a família dela. Eu tenho mais Amém. vivência com todos os parentes dela do que Sim. até próprio com os meus mesmo. aham. E também quando eu conheci a CBI, aí foi Sim. que estendeu o Aí laço de amizades pronto. aí. Aí né? Deus é tão bom Foi que fantástico. cuida da gente, né? Muito bom. A CBI é uma família, né? Graças a Deus. E a gente Deus. deve isso também às pessoas que estão na direção. Viu? Sim, Porque se para você acompanhar alguém, ela tem que corresponder àquela sua expectativa, né? sim. E eu digo que é além. Toda a Aham. nossa liderança, Amém. todo o pessoal É. que instrui a gente é fantástico. Uma família, Muito bom. uma família, graças a Deus. E você só conhece quando está perto. Aham. Se está longe, Então, você só imagina, né? Sim, e o interessante é que mesmo estando perto e você percebendo as falhas, mas é uma família, né? É. É, É que isso mesmo. irmão é assim. Aquilo que você nós vê que começamos, não- né? Então não há perfeição, né? Não há perfeição e você caminha junto. Exatamente. Não é tem isso aí. como você ter que se desligar. Não. Família é família. Tem que aceitar como que é. Mas foi fantástico. Amém. Graças a Deus. Então tá bom. Então por enquanto, olha, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando direção, te dando sabedoria para você cuidar de famílias, Sim. sendo o braço direito lá do bispo, né? É o que esperamos, né? É, e que você esteja pronto para abençoar muitas pessoas. Você tem experiência com isso, já experiência de vida, experiência com filhos, experiência aí com a família. Sim, sim. Então, meu irmão, É é seguir, só né? seguir, é só fazer o que Deus deixou nas suas mãos para você fazer. Amém. Sou Né? grato. Sou Amém. grato a tudo, né? Por que aconteceu na minha vida, na minha família. Sou grato por as pessoas que chegaram a mim. Sim. Sou grato pelas pessoas que entram na minha casa. Eu agradeço sempre tudo a Deus. Amém. Só falta o nobre pastor Sérgio ir tomar um café comigo agora lá, né? Que o convite já foi feito algumas vezes. Eita, Mas então, o docinho você nunca é já tarde. deixou aí, rapaz. Vai ter queijo lá nesse café, Ah, não? com certeza. Vai ter queijo e algumas outras coisas mais. É, vai ter algum tipo de Um doce. bom papo tem que ter algo É. para comer, né? É, tem que ter, vai ter doce? Tem doce também. Tem doce também? Rapaz, o negócio tá ficando Ah, bom, hein? E um abraço também, vou falar, para os meus amigos que vão lá em casa, que é aquela Amém. equipe de casais e todos que a gente conhece. É muito fantástico. Amém. Se a gente for falar o nome aqui, vai Ixi, se rapaz, estender um pouco para noite. amigos que se tornam familiares, né? Muito, muito. É, rapaz. É muito. A gente se sente muito à vontade, entendeu? Sim, É graças bem a legal. Deus. Tem um respeito assim fora E do normal. um zoando com o outro, né? Ah, sempre, né? Mas, Você fala de coisas sérias, você ministra coisas sérias, certas, mas tem um momento de lazer, até Sim, descontrair e as sim, brincadeiras saudáveis, né? sim. Quando nós não temos de quem brincar, nós brincamos com nós mesmos, né? Aham. É, É fantástico. graças a Deus, é bom. Então tá bom, vamos estar encerrando. Então, muito obrigado, tá bom, por você ter vindo. Eu agradeço. Amém. Pessoal, Deus vocês... abençoe, não? Amém, glória a Deus. Pessoal, por favor, vocês viram aí que foi bom o podcast, foi uma bênção, graças a Deus, o bate-papo. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, envia essa entrevista para outras pessoas, para que elas possam assistir e serem edificadas também. Certo? E quem quiser conhecer melhor o Ayrton, é só ir lá na CBI. Ele vai estar lá. Ou Estamos a Rede de Casais, sexta-feira, que dia é a última sexta? É, sempre a última sexta ou a penúltima, né? A última sexta ou a penúltima sexta. Tá Mas bom? tem sempre o calendário, a gente tá sempre anunciando lá, vai.
Certo. E o Facebook lá do Ayrton é Ayrton Alves Silva. Exatamente. Certo? Quem quiser procurar ele lá, vai lá no... E lembrando para quem vai ouvir, para nós não esquecer, né, que nós vamos ter mais um encontro de casais esse ano, né? Sim, aquele que já nós tem estávamos data? juntos. Vai ser em agosto. Agosto. Eu sei que vai ser nos dias ali de 22 para 25 ali. Certo. No final de semana que pega isso aí, né? Aham. E a gente quer levar um número bom para Eita. sermos ministrados. Amém. E também ter um lazer maravilhoso que a gente sabe que vale a Amém. pena. Mas não tem data ainda certa. Assim, a data tem. É não mês tem... de agosto, mas vai ser no final de semana que pega 23, 24 e 25, se eu não me engano. Certo, de agosto. Então já se prepara aí os casais que querem se aproximar mais da administração, Sim. do lazer, família, Amém. né? Estão todos convidados aí, porque Amém. como nós participamos, nós sabemos Sim. como é tão A gente prazeroso, participou, né? mas a gente teve que ir para outro lugar. Esse vai ser em outro lugar também? Ainda vai ser- ainda não tá. Ainda Ou não vai ser não local? está- Local não pode não, ser. não vai ser na CBI não, vai ser Ah. em outro lugar. Aham. Provavelmente pode não ser lá, né? Onde Certo. nós fizemos, mas nós vamos fazer, já está sendo tudo pesquisado aí para ver. Aham. Logo mais já tem o local. Certo. Amém. Então tá bom, graças a Deus. Barão, brigadão. E um abraço ao Tá. Bispo Marco e à pastora Dalva, Amém. de coração. Amém. E que um dia estarão aqui conosco, gravando o nosso Com podcast. certeza. Tá certo? Fala para eles trazer a equipe. A equipe... Não, aí não dá. Como é que vai trazer a equipe aqui? Tem que Vai tra- na igreja. Amém. Amém, pessoal. Obrigadão, Deus abençoe. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até um próximo podcast. Amém, amém. Amém.